A gente vai falar na live de hoje sobre qualidade do sono. Eu vou trazer aqui algumas dicas e alguns dados muito interessantes sobre o sono, inclusive qual foi o recorde de noites sem dormir, né? Quem bateu esse recorde e quais são os prejuízos, né, de uma noite de sono mal dormida, porque a gente sabe que tem, quem nunca, né? Quem nunca passou uma noite mal dormida e no dia seguinte sentiu o peso da noite mal dormida nas costas, né? Porque é isso, uma noite mal dormida, ela traz pra gente alguns danos físicos e mentais. Boa noite, seja bem-vinda Priscila, seja bem-vinda Kátia, seja bem-vinda Roberta. Robertinha, quanto tempo, Flor? Parabéns pelo livro, viu? A Roberta fez o doutorado dela agora, lançou um livro lindo, lindo, lindo. Parabéns. Kátia, beijo mais uma vez, seja bem-vinda. Pri, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre qualidade do sono e eu vou falar aqui algumas dicas, né? Quem nunca passou uma noite mal dormida? Quem nunca teve dificuldade para pegar no sono e quem nunca acordou com aquela sensação de que precisava de mais algum tempinho na cama, né? Quem nunca? Por muitos anos, eu vou dizer para vocês que por muitos anos eu dormi muito mal e meu corpo pagou o preço por isso, tá? Então eu trouxe essas informações aqui porque eu já senti aqui, ó, na pele e sinto até hoje os danos da noite sem dormir. Quem me conhece mais de perto ou quem me acompanha aqui sabe que eu trabalhei 9 anos na madrugada e eu trabalhava de segunda a sábado. Eu só folgava na noite de sábado para domingo, que era considerado um domingo, né? Então eu fiz isso 9 anos da minha vida. E naquela época eu não sabia as informações que eu sei hoje. Então o que aconteceu foi que eu paguei o preço de não ter uma qualidade do sono adequada, né? E quando a gente não dorme, gente, quando a gente não consegue entrar no sono profundo, o nosso corpo não descansa. Porque não é só dormir muito tempo, é dormir o tempo necessário com a qualidade adequada. E esse que é o problema. Tem gente que dorme 8, 9 horas por dia e acorda cansado. São vários os fatores que levam a gente a dormir às vezes muitas horas e acordar cansado. E também são vários fatores que fazem a gente deitar na cama e não conseguir dormir. Assim como tem vários fatores que fazem a gente deitar na cama, dormir e acordar, dormir e acordar, dormir e acordar. Entende? Então é sobre essas coisas que eu vou falar com você hoje, sobre a qualidade do sono e o quão importante dormir bem é essencial para a nossa saúde. Olha a Tati! Lindona! Tati está lá nos Estados Unidos, fazendo um trabalho lindo lá com as crianças, né, que precisam de orientação e atenção psicológica. É um trabalho maravilhoso. Quem não conhece o trabalho da Tati, segue ela aí no Instagram também, tá? É um trabalho lindo de emocionar, gente. Parabéns, Tati. Gratidão por ser a diferença aí no planeta, tá bom? Então, gente, vamos falar sobre qualidade do sono, porque eu sou prova viva de que dormir mal faz realmente muito mal, tá? Não é nada legal para ninguém, nem nenhuma das idades, nem bebezinho, nem idoso, nem jovem, nem maduro, em nenhuma idade é interessante a gente ter uma qualidade ruim do nosso sono. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: dormir é necessidade básica, fisiológica do nosso corpo. E todas as necessidades básicas precisam ser atendidas da forma adequada, tá bom? E dormir é uma delas. Durante o sono, o nosso corpo ele se regenera. É nesse momento que as nossas células, elas são... É como se a gente tivesse entrado no modo manutenção do nosso corpo. Né? Então ele vai ali, ele faz uma limpeza, faxina. Durante o dia ele passa um paninho, vai lá, te pega o espanador de pó, tira um pouquinho do pó dos móveis, né? Já falando nosso corpo. Mas à noite ele faz aquela faxinona de jogar água, joga produtos de limpeza e faz aquela faxina intensa. Por quê? Porque você não está gastando energia para andar, para falar, para fazer outras coisas, né? Trabalhar. Então, você deita, você repousa e aí o seu corpo aproveita esse momento para trabalhar todas as suas células e trazer para você o quê?
toda a recuperação do seu corpo, de cada pedacinho do seu corpo, tá bom? Então, quando a gente não dorme, a gente tem prejuízo no corpo físico? Sim, tem. Mas também tem muito prejuízo aqui, ó. No mental, a gente não entende, às vezes, por que uma criança fica irritadíssima, né? E a criança começa a ficar chorosa, começa a ficar malcriadinha, começa a ficar sem paciência para nada, ou começa a querer chamar atenção para tudo, ela não sabe por que aquilo ali ela tá angustiada. Por quê? Porque ela dormiu mal. Às vezes ela dormiu mal porque ela estava com calor ou porque ela estava com frio. Ela dormiu mal porque tinha algum barulho, mosquito, eu não sei qual é, nariz entupido, criança com nariz entupido. Ou com algum dor de garganta, por exemplo, ou que dorme numa posição onde não consiga respirar direito, é um problema. Aí essa criança, ela não consegue aprender na escola, ela não consegue se concentrar, ela fica irritada, ela briga com todo mundo e o pai e a mãe não entendem por quê. Então, se você tem uma criança irritada, uma criança muito agitada, uma criança muito chorosa, preste atenção no sono dessa criança. E se você é adulto e tem essas características, uma irritabilidade que você não sabe de onde vem, se você tem um cansaço que você não sabe de onde vem, nossa, eu dormi a noite toda, acordei com vontade de dormir mais, e se tivesse dormido mais ia acordar cansada ainda, será que você está dormindo um sono de qualidade? Porque não é a quantidade de horas só que vale, é a qualidade, tá bom? Então, além de dormir na média de 6 a 9 horas por dia, cada corpo é um corpo, cada pessoa vai precisar de um tempo diferente, tá? Isso também muda ao longo do tempo, criança dorme mais, idoso vai dormindo menos, no meio do caminho, dependendo da nossa profissão, do nosso desgaste durante o dia, a gente também tem algumas mudanças aí de necessidade do sono, tá bom? Agora, se uma noite faz mal, imagina uma semana, um mês, um ano, vários anos dormindo mal, tá bom? Os estudos mostram o seguinte, gente, comer é importante, beber água é importante e dormir é tão importante quanto, tá? É tão importante quanto dormir, beber água e comer. Então, você precisa fazer essas 3 coisas para o seu corpo se manter vivo, tá? Se você parar de comer, você morre. Se você parar de beber água, você morre. Agora, se você deixar de dormir, você também pode ir a óbito por falta de sono, tá bom? Então, isso é muito sério, tá bom? Muito sério. Se você tem uma vida sedentária, você vai ficar, né, com o corpo aí com algumas debilidades, mas você até vive. Mas se você não comer, não beber água e não dormir, morre, tá? O corpo não aguenta, é necessidade básica que precisa ser sanada com muita atenção e com muito carinho, tá bom? Alguns estudos mostram, gente, o quanto o sono ele influencia na gente. Então, a Universidade de Chicago fez um experimento e colocou um grupo de estudantes dormindo uma média de 4 horas por noite, né? E esse grupo de estudantes, o que aconteceu com eles? Depois de 6 dias dormindo 4 horas por noite, esse grupo de estudantes, gente nova, garotado da universidade, o que aconteceu com eles? Apresentaram uma pressão arterial mais alta, os níveis mais altos do hormônio do estresse, que é o cortisol, tá? E eles produziram a metade do número esperado de anticorpos contra a vacina da gripe. Então, presta atenção, o quanto que é importante dormir, né? Pressão arterial subiu, o hormônio do estresse subiu e metade da necessidade imunológica para brigar contra a gripe. Eles receberam a vacina da gripe e não desenvolveram imunidade como a média. Ficaram na metade do caminho, não conseguiram chegar à média esperada. E sabe o que isso quer dizer, gente? Que a gente não dorme, a gente fica aberto, o nosso sistema imunológico fica assim, ó, uma porta aberta para todas as coisas que estão por aí. E a gente não pode ficar com o sistema imunológico de porta aberta para coisa que entra no nosso corpo indesejadamente, né? O Covid está aí e outras viroses também estão aí, então a gente precisa tomar conta do nosso corpo, precisa tomar conta da nossa saúde. E não é muito inteligente gastar dinheiro com multivitamínico, gastar dinheiro com isso, com aquilo, se a gente não dorme. Percebe? É um conjunto de ações, a gente tem que fazer a nossa parte, tá bom?
Esses estudantes também mostrou o seguinte, eles começaram depois de um determinado número de dias, eles começaram a ter resistência à insulina. Isso significa que a longo prazo, provavelmente, essas pessoas estariam predispostas a desenvolver uma diabetes, tá? Então, pra gente ver o quanto que é importante dormir. E dormir também engorda. Dormir engorda. Então, muita gente fala assim, eu faço tudo. Eu como direitinho, eu faço exercício físico, eu bebo água, mas eu não emagreço. O que está acontecendo? Eu não sei. E eu pergunto para ela, você está dormindo? Seu sono está de qualidade? E quando isso acontece, gente, quando eu faço essa pergunta, eu não erro. Porque é muito difícil a pessoa estar fazendo tudo certinho realmente e não emagrecer. Agora, se ela não dormir, não tem santo que venha na terra e faça milagre, tá? O sono é muito importante, porque quando a gente não dorme, uma noite mal dormida, a gente acumula uma média aí de 300 calorias ao longo do dia. Só porque a gente dormiu mal à noite. A gente acumula 300 calorias naquele dia. Imagina quando você transforma isso numa coisa crônica. Dormir mal é algo que acontece todo dia. Quando a gente vai fazer uma esteira, por exemplo, quem vai caminhar, bota lá o seu pacer, bota o seu calculador de calorias e vê quanto que você vai gastar. Para você gastar 300 calorias caminhando, meu amor, você vai caminhar pra caramba, tá? Vai caminhar muito. Agora, 300 calorias por dia acumuladas porque você não dormiu é muita coisa. No final de 10 dias são 3.000 calorias. Percebe? No final de 10 dias são 3.000 calorias. Então, a gente precisa entender que é importante a gente dormir até num processo de emagrecimento, tá bom? E emagrecer dormindo mal é muito provável que tenha algum dano na saúde, tá? E qual foi o recorde de noites sem dormir? Há umas controvérsias aí contra esses números, mas segundo o livro dos recordes, né, o Guinness Book, foi um rapaz na década de 60 que bateu esse recorde, tá? O nome dele é Randy Gardner, e ele ficou 11 dias e 25 minutos sem dormir. 11 dias e 25 minutos. Mas há controvérsias, porque hoje em dia, de lá pra cá, ninguém mais conseguiu bater esse recorde de 11 dias e 25 minutos. Mas muitas pessoas fazem uma observação quanto a esse recorde, porque pode ser que em alguns momentos esse rapaz tenha tido aqueles microsegundos de sono, quando a gente dá aquela batidinha de cabeça assim, sabe? Então, há essa controvérsia, tá? Que ele realmente não chegou a ficar esse tempo todo, tá? Mas é o que está no livro oficialmente como recorde de noites mal dormidas. E aí outras pessoas tentaram, né, bater esse recorde. Não, esse recorde ainda não foi batido. Por que ele não foi batido? Porque foi proibido a tentativa de bater novo recorde por saber o quanto isso fazia mal à saúde. Então, não foi incentivado mais que esse recorde fosse batido, porque isso é muito maléfico à saúde, ficar sem dormir, tá bom? Como eu disse aqui, ficar sem privação do sono pode levar ao óbito, tá? Ou a doenças e estados graves do seu estado de saúde, tá bom? Então, foi proibido que fizesse outras pesquisas nesse sentido. E o que acontece quando a gente fica sem dormir? A gente fica aberto ao estresse, a gente fica com distúrbio de atenção, a nossa concentração vai embora e não diz para onde foi, a gente tem dificuldade na aprendizagem. Para quem é alérgico, quem é alérgico é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Quem é alérgico tem que prestar atenção. Eu sou alérgico porque eu durmo mal e aí eu tenho portas abertas para alergia, né? Ou eu sou alérgico, tenho o nariz entupido, acabo dormindo mal, e porque eu durmo mal eu fico mais propenso ainda à alergia. Percebe? Que é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. É assim, ó. É o ovo, a galinha o ovo, a gente não sabe. Então, não dormir é algo muito, 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 muito danoso para a sua saúde. Então, presta atenção no seu sono. Oi, Marcelo. Boa noite, bom te ver aqui. Além, estresse, distúrbio de atenção, concentração, aprendizagem, abertura para processos alérgicos, você fica mais propenso a esses processos alérgicos e quanto mais você respira mal,
mais você tem abertura para que essas alergias aconteçam, tá bom? Diabetes e obesidade, tá? Diabetes e obesidade. E aí a obesidade leva para um outro passo, porque você engorda, a gordura ela toma conta, né, da sua garganta também. A gordura não dá só na barriga, dá no corpo inteiro. Aí a pessoa acaba roncando, tendo apneias do sono ao longo da noite, e aí vira uma bola de neve. Dormiu mal, acordou mal, engordou porque dormiu mal. Lembra? Cada noite mal dormida, você acumula uma média de 300 calorias no dia seguinte, ó. A coisa fica um furacão, tá? Processos inflamatórios também é perigoso. Então, numa época de Covid, onde a gente precisa ter imunidade controlada e muito fortalecida, né? E se livrar de processos inflamatórios, olha o quanto dormir é importante. Tá bom? Nosso sistema imune fica extremamente abalado e a gente envelhece. Quem não dorme, envelhece. Tá? É comprovado que a privação do sono envelhece a gente, tá? Quem dorme bem tem a pele melhor, tem a visão melhor e tem as células mais jovens, porque elas ficam envelhecidas quando a gente não dorme. R. Silva, boa noite, seja bem-vindo. E o que a gente precisa fazer para dormir melhor? A gente precisa prestar atenção numa coisa chamada higiene do sono. E a higiene do sono, gente, é um protocolo que a gente precisaria fazer todos os dias da nossa vida e dificilmente a gente faz. Dificilmente. Tem hábitos que a gente traz desde a infância ou da adolescência ou de algum momento da vida que a gente faz achando que está relaxando, achando que a gente está dando uma pausa para poder dormir e na verdade a gente está se prejudicando. Eu vou explicar isso para vocês, tá? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o cérebro humano, a nossa fisiologia humana, ela trabalha da seguinte forma: o ideal seria que você dormisse quando o sol se põe e acordasse quando o sol nasce. Quem faz isso? Né? Ninguém faz isso. Ninguém dorme 7 horas da noite e vai acordar às 6 horas da manhã. Não faz isso. Mas esse seria o normal dentro da nossa genética, ok? Ainda tem um outro problema, que são as luzes artificiais. Então, além da gente dormir mais tarde, a gente vai dormir 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, além da gente dormir mais tarde, a gente ainda tem o fator que a gente fica exposto à luz até a hora de dormir. E o nosso cérebro, ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele é muito burro. Ele é muito inteligente, mas é muito burro, sabe? Então ele não consegue distinguir a diferença da luz do dia e da luz da lâmpada. Principalmente se for uma lâmpada dessas lâmpadas azuis, luz de LED, aquela luz branca. Luz de incidência azul, a luz do celular, a luz do computador, a luz da televisão. Então o cérebro recebe aquilo como luz. E se tem luz, tá dia, é de dia. Porque ele não nasceu sabendo que tem tecnologia, né? A tecnologia evoluiu, mas a nossa biologia não. Tá? A nossa fisiologia ficou com essa necessidade ainda de entender que noite é quando está escuro. Então, o nosso cérebro precisa da escuridão e da privação de luz para que ele possa relaxar e dormir. Então, um hábito que faz muito mal para a saúde, muito mal para a qualidade do seu sono, é assistir televisão antes de dormir. É ficar com o computador ligado e na tela do celular antes de dormir. O ideal é que você desligue todas as suas telas 2 horas antes de dormir. Então, se você vai dormir meia-noite, às 10 horas da noite, você já precisa estar com todas as suas telas desligadas. Televisão, tablet, celular, tudo desligado. O som bem baixinho, né? Bem, de preferência com quase nenhum barulho. Aproveita esse momento para conversar, para ler, para fazer alguma coisa onde você não tenha que fazer muito esforço físico, para o seu corpo entender que está ficando, que é noite.
vai diminuindo a luz, não liga todas as lâmpadas da casa, liga aquelas lâmpadas indiretas, liga um abajur, desliga a luz do teto, começa a diminuir a quantidade de luz, porque o cérebro precisa entender que não é mais de dia para ele começar a se preparar para o sono. E esse processo do sono é um processo onde ele começa a produzir hormônios diferenciados, que são produzidos somente quando a gente está num ambiente nesse esquema, sem luz e escuro, né, com o máximo de escuridão possível, silencioso, com um clima agradável. Então, nem muito frio, não arrocha no ar-condicionado ou no ventilador, sei lá o que for, e nem muito quente, tá bom? É claro que tem situações e situações, tem gente que não tem ar-condicionado e às vezes passa calor, e tem gente que às vezes passa frio, mas o ideal é você estar numa temperatura agradável para você. Tá bom? Então, hello, casais que um sente muito calor, o outro sente muito frio, bora respeitar aí o frio ou o calor um do outro, porque se o teu parceiro dormiu mal, no dia seguinte ele não vai ser uma boa companhia para você, e se você priva o sono do seu parceiro, você não está sendo um bom parceiro para ele, tá bom? Ou um bom parceiro para ela. Ok? Então você precisa prestar atenção na questão da temperatura do local onde você dorme, tá? O sono, o local onde você dorme é um local sagrado, é um local de recuperação, tá? Oi, Delano, boa noite, seja bem-vindo. A gente está falando de sono. Quem nunca passou uma noite sem dormir, não é mesmo? Uma noite mal dormida provoca muitos danos à nossa saúde. Então a gente precisa do silêncio. Não tem silêncio na minha casa, Renata, é muito barulho, eu moro em beira de rua, eu moro, sei lá, perto do play do prédio, tem barulho. Tampão de ouvido. É tão barato um tampão de ouvido, gente, e faz milagre, tá? Porque o que acontece? Quando a gente dorme e tem ruído do lado de fora, às vezes é o alarme do portão, é o cachorro do vizinho que late, ou o teu cachorro que late, alguma coisa que acontece. Quando vem barulho, o cérebro interpreta esse barulho como atenção, perigo, que ele acende a luzinha do perigo, a pé, pé, pé. O que ele faz? Ele sai do sono profundo e vem para um sono superficial. Isso quando você não dá aquela acordadinha para dormir de novo. Pronto, acabou o teu sono ali. Você tem que começar tudo de novo até chegar na fase 3 do sono de novo, entendeu? Então a gente põe o tampão, porque se eu não escuto, o meu cérebro não fica nesse estado, atenção, 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 cada vez que um cachorro late, que o vizinho grita, que passa um carro na rua, tá? Senão a gente não consegue chegar no nível mais profundo do sono. Por que escuridão? Porque alguns hormônios importantíssimos para que a gente tenha essa recuperação do nosso corpo, recuperação muscular, recuperação das nossas células, de todo o nosso sistema. A gente precisa de alguns hormônios que são produzidos na hora que a gente está dormindo, ok? E se não está escuro, ele não sabe que é noite. Se ele não sabe que tem noite, ele não produz esses hormônios, tá bom? Desligar todos os aparelhos 2 horas antes de se deitar. Gente, todos os aparelhos. Não adianta deitar na cama e ficar no celular. A tela do celular, ela tem uma luz de incidência azul. Quase todo mundo, eu acho que todo mundo hoje em dia, esses celulares mais novos, tem um negócio chamado assim, modo noturno no celular. Para minimizar esse problema da luz, você pode colocar o seu celular no modo noturno, tá? Só que o que acontece com o modo noturno? Muita gente coloca isso só à noite. O meu celular, por exemplo, fica 24 horas no modo noturno. Por quê? Porque às vezes a gente esquece, né, de ficar botando no modo noturno, e até porque durante o dia eu não preciso dessa irradiação de luz azul na minha cara. Eu posso deixar no modo noturno, que afeta menos até a minha visão, a minha vista, tá? Então bota no modo noturno, que essa luz vai ficar alaranjada para avermelhada. Por incrível que pareça, a luz vermelha, né, ela é menos ruim para te atrapalhar o sono do que a luz azul. Tá? O cérebro vê a luz azul, o céu não é azul, o céu durante o dia não é azul, a luz azul ela é interpretada pelo cérebro como dia, tá? Então vamos desligar todas as telas. Cara, eu cheguei muito cansada do trabalho, Renata, muito cansado. Eu chego podre e eu só consigo relaxar vendo televisão. Você não tá relaxando nada, querido. Você tá estressando ainda mais o seu cérebro. Ainda mais, entendeu? Porque além de você estar
com aquela luz na sua cara, o seu cérebro interpreta a luz como dia, provavelmente você está vendo algum conteúdo que estressa. Você está vendo tiro, porrada e bomba, você está vendo notícia ruim, você está vendo uma série que só Jesus sabe o que tem nessas séries por aí. Não tô falando que é ruim ver série, tá? Eu tô dizendo que assistir essas coisas na hora de dormir pode estar estressando mais o seu cérebro e prejudicando a qualidade do seu sono. Deixa pra ver num domingo à tarde, depois do almoço, né? Deixa pra ver num sábado, mais cedo, e não deitado na cama na hora de dormir. Porque pode ser que você esteja colocando a sua saúde em risco por causa disso, sabe? E você é mais importante do que a série. Né? Eu sei o quanto custa para o nosso corpo ficar sem dormir. Eu trabalhei 9 anos à noite. Eu trabalhava 6 dias por semana à noite. Entrava no trabalho às 10 da noite e saía às 6 da manhã. Então eu sei o quanto custa não dormir e sei o quanto o preço que o meu corpo paga até hoje por isso. Né? Então, quando eu trago uma informação dessa para vocês, é porque dormir, gente, adoece quem não dorme. Fica doente, pode até levar a óbito, tá? Outra coisa que a gente precisa prestar atenção quando a gente está dormindo, além da luz, é o seguinte: ter um horário fixo para dormir e para acordar. Isso é muito importante. Ah, Renata, mas olha só, um dia eu durmo às 8 da noite, um dia eu durmo às 10, outro dia eu viro à noite e fico até 3 horas da manhã, outro dia eu saio pra balada, viro à noite e só vou dormir às 6, o outro dia eu durmo o dia inteiro. Não funciona. O nosso corpo, ele precisa ter um horário fixo para dormir e um horário fixo para acordar. Uma média, né? Uma média. Então, assim, ó, na média eu durmo 10, 11 horas da noite e na média eu acordo 6 horas da manhã. Entendeu? Mais ou menos, mas mesmo no final de semana, quando você tiver com isso regradinho, você vai perceber que você vai começar a acordar naquela hora normal que você está acostumado a acordar durante a semana, mesmo sem o despertador, porque o seu corpo entende, ele tem uma disciplina e isso chama-se disciplina do sono, entende? Ele começa a entender que ele tem um ciclo de acorda e dorme, e aí ele já começa a se preparar com antecedência para essa fase do vou dormir, porque ele entende que naquela hora, todo dia, é a hora de descansar. Então você já está pré-programando o seu corpo para a produção daqueles hormônios que são importantes para você dormir, entende? Então por isso que é interessante a gente dormir e acordar na hora certa, tá bom? Respiração consciente. Por que respiração consciente? Se a gente vê alguém roncando, alguém que, né, tem aqueles lábios assim, parece que está se engasgando à noite, nesses momentos a gente também acorda, tá? Então a pessoa que está roncando, ela acaba não dormindo de uma forma saudável e a pessoa que está do lado não dorme por causa do barulho. Então você tem dois problemas aí. Tem um que não dorme por causa do barulho e o outro que não dorme porque quando ele tá roncando ou quando ele tem aquelas engasgadas, né? Aquelas coisas que parece que tá morrendo afogado, ali naquele momento ele acorda. A gente não abre o olho, não desperta completamente, mas a gente sai do estado de sono profundo e vem para um estado do sono superficial e aí a gente dorme mal à noite. Imagina uma pessoa que ronca, dormindo mal 10, 20, 30 anos. O quanto que ele não está com a saúde prejudicada por conta desse sono. Talvez essa pessoa esteja aí querendo emagrecer e não consegue porque não dorme. Talvez essa pessoa tome remédio de pressão alta e não saiba por quê. E o fato dela voltar a dormir, ela já começa a diminuir a quantidade de remédio para pressão alta, já começa a regular a glicose só porque dormiu melhor. Então dormir é importantíssimo, tá bom, gente? Vamos tomar conta do nosso sono. Tá? Então eu deitei na cama, não consegui dormir, deitei na cama, tenho dificuldade para dormir. O que eu vou fazer? Cara, eu sou dessas, que eu deito na cama e fico, olha, ó, rola pra cá, rola pra lá, rola pra cá, rola pra lá. Você já sabe que não é o ideal, não é ligar a televisão, né? Que ligar a televisão atrapalha, tá bom? Então, o que você vai fazer? Respirar de forma consciente. Quando a gente respira de forma consciente, a gente acaba trazendo uma sensação de bem-estar para o nosso corpo, a gente regula os batimentos cardíacos, e aí com o batimento cardíaco regulado, com a pressão arterial também, ela dá uma regulada quando a gente respira consciente, e aí você começa a equilibrar seu corpo e preparar seu corpo para dormir.
Pode acontecer, gente, que você tenha dificuldade, quem tem o hábito, é muito comum, eu vejo muito coach meu falar isso, tá? Renata, você pediu para desligar a televisão, isso é a pior coisa para mim, porque a vida inteira eu vejo televisão para dormir. E aí, essa pessoa, quando ela tira a televisão, ela realmente fica com dificuldade para dormir. Mas não é porque a televisão relaxava ela, porque não relaxava. Ela ia dormir mais estressada ainda, tá bom? Então ela deita na cama no escuro sim, fica ali um tempinho, vai dar uma enrolada no primeiro dia, no segundo, no terceiro tá dormindo normal, tá bom? Criança é a mesma coisa, gente. Não deixa a criança ficar vendo televisão à noite antes de dormir, porque o cérebro dela também não entende que é de dia, que é de noite, igual o seu, tá? Então respirar. Como é que você vai fazer uma respiração consciente? Você vai sentar. Não faça isso deitado, porque a gente precisa estar com a coluna reta, né? De preferência, se você tiver um problema, pode ser numa cadeira, pode ser na sua cama mesmo, né? Vai sentar e o que você vai fazer? Você vai respirar. Mas vai respirar como? O ar não é no pulmão que enche o ar, é no diafragma, tá? Então, quando você respirar, não é um pulmão que enche aqui no peito, não. Aqui é respirar errado, tá? Respiração peitoral é errado, é diafragmal, tá? Então, o que mexe é aqui embaixo. Aqui embaixo, tá? Só que você vai fazer isso de forma lenta. Vai botar pra dentro o ar, 1, 2, 3, e vai soltar o ar, 1, 2, 3. Tá bom? Quem tem uma técnica, quem faz meditação, yoga, que tem as técnicas mais avançadas de respiração, pode prolongar o tempo, fazer o tempo de 3, o tempo de 4, fazer o quadrado, e aí cada um tem as suas técnicas. Quem faz tá me entendendo. Quem não faz, faz o básico, que é respirar pelo nariz, 1, 2, 3 para dentro, dá uma segurada, 1, 2, 3, solta o ar, mas respira por aqui, tá? Nunca por aqui. Então, essa é uma boa dica, respirar. Quantas vezes você vai precisar respirar? Se você fizer 5 vezes, você já começa a dar uma regulada aí no seu nível de estresse. Faz 5, aí deita um pouquinho, vê se o sono vem. Daqui uns minutinhos você faz mais 5, deita mais um pouquinho. Daqui a um minuto, entendeu? Vai relaxando, deita, põe um tampão de ouvido e vai tentar descansar. Tá? Uso de óleos essenciais para quem tem dificuldade. O óleo essencial de lavanda é maravilhoso para dormir, tá bom? É muito tranquilo, você põe na mão, bota uma gotinha na mão, esfrega e faz o exercício da respiração, tá? Só que cheirando ali o cheirinho do óleo essencial. É muito legal e traz uma calma. É cientificamente comprovado que o óleo de lavanda ele é um forte aliado aí para quando a gente está falando de qualidade do sono, relaxamento, tá? Controle da ansiedade. Então o óleo essencial de lavanda é maravilhoso. Em alguns casos a gente também indica diluir ele um pouquinho, pode ser num óleo de coco ou num que é mais óleo de uva, óleo de semente de uva, até num azeite também serve, e você passar na sola do pé e massagear a sola do pé. Gente, uma das coisas que eu falo é o seguinte: em vez de ver televisão, por que você não se faz um carinho na hora de dormir? Por que você não vai tomar um banho gostoso? Um banho, quando tá frio, toma um banhozinho morno, tá muito quente, toma um banhozinho numa temperatura para te, abaixar a sua temperatura. Um banhozinho um pouco mais demorado. Banho demorado não significa água aberta o tempo todo, gastando a água toda não, tá? Mas se você liga a água, joga a chuveirada, faz espuma no seu corpo, acaricia, vai com calma, sabe? Aproveita esse momento do banho antes de dormir, que a gente tem mais tempo, que de manhã todo mundo acorda apressado para sair, né? Então a gente toma banho de manhã de uma forma muito apressada. Quando você chega em casa à noite, você toma um banho mais demorado, passa um sabonete gostoso no corpo. Agora a gente está em época de Covid, a gente precisa passar sabão no corpo inteiro para matar esse bicho. Então passa aí, ó, muita espuma, faz aquela espuma gostosa no corpo, né? Passa um shampoo no cabelo, faz uma massagem na cabeça, um cafunézinho em você mesmo. Por que não? Já começa ali um momento de gratidão do seu dia.
você saiu e você voltou. Por mais que a gente tenha dificuldades ao longo do dia, você está na sua casa. Mesmo que seja uma causa humilde, mas é um teto que você tem, né? Então, vamos agradecer. Vamos agradecer até pelo que deu errado, porque a gente não sabe se foi um livramento. Então, aproveita esse momento para fazer o exercício da gratidão. O exercício da gratidão é milagroso. Quem é grato é mais feliz. Não é quem é feliz é mais grato. É quem é grato é mais feliz. Então seja grato pelo seu dia, pelo seu alimento, por você ter voltado para casa, pelos seus filhos estarem bem, enfim, por tudo que você tiver que agradecer. Eu não sei qual é o motivo de agradecimento que você tem, mas agradeça e aproveita esse momento do banho quando a gente chega do trabalho à noite, para a gente viver esse momento de gratidão, que aí você já começa, em vez de reclamar, em vez de chegar em casa e fazer assim, meu dia foi uma droga, isso, aquilo, aí a mulher não tem nada a ver com isso, já começa a ouvir coisa que tinha que ouvir, ou o marido já começa a ouvir coisa que não tinha que ouvir, porque tu dá patada no outro, o outro nem entende por quê, né? Ou já viu aquele episódio que a pessoa chega, bate porta, vai direto pro quarto, não fala nada, você pergunta, o que foi? Nada, não foi nada. O que adianta, gente, isso? Leva aonde? Lugar nenhum. Ao invés de jogar raiva pra fora no outro, vai tomar um banho demorado. Vai tomar um banho de alto amor. Vai tomar um banho de autocuidado. Passa o sabão no corpo. Agradece até pelo que deu errado. Agradece. Se não quer agradecer pelo que deu errado, pensa numa solução em vez de pensar no problema. Pensa em solução e não foca no problema, foca na solução. Pensar no problema deixa o problema maior. E aí você quer deitar na cama para dormir, não consegue, liga a televisão. Liga a televisão para ver tiro, porrada, bomba, noticiário, morreu tanto, não tem vacina, fila, rouba de político, não sei o quê. E vai dormir como? Ouvindo notícia ruim antes de dormir, gente? Ouvindo tiro, porrada, bomba na série? Sangue espirrado na parede para tudo quanto é lado? Não dorme, porque o cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. O cérebro acha que aquilo é realidade. O que acontece? Você ficou vendo um filme lá policial, o carro virando e o cara matando. Pô, eu adoro ver filme de ação também, adoro ver um filme policial, um filme de romance. Eu gosto de ver filme, eu gosto de ver série. Mas o cérebro não sabe que aquilo é de mentirinha. Se soubesse que aquilo era de mentirinha, você não chorava ao ver um filme. Você não sentiria medo nem arrepio na pele ao ver um filme, uma cena que te emociona ou que te deixa arrepiado, mexido. E tem coisa que embrulha até o estômago, né? O cérebro não sabe o que é imaginado. Então, o seu cérebro ele entra em estado de alerta. E você já veio da rua no estado de alerta. Você já teve um dia estressante, você teve estresse no trânsito, seja no volante ou na condução pública. Você teve um dia estressante que você sabe que tem boleto para pagar e tá difícil. Você teve um dia estressante porque você tem filho que te preocupa. Porque você tem uma companheira que também está precisando da sua ajuda e você não pode ajudar ela como você gostaria, ou um amigo. Então, cara, você chega em casa estressado, cansado, cheio de problema na cabeça. Ao invés de você parar e se alimentar de coisa boa, você liga a televisão para ver mais coisa ruim. Não estou dizendo que a televisão é ruim, eu estou dizendo que a gente tem que tomar conta e vigiar o que a gente está vendo na televisão, principalmente na hora de dormir. E vigiar o que os nossos filhos estão vendo na televisão, principalmente na hora de dormir. Porque o cérebro não entende o que é imaginário e o que é real. E se eu tô vendo um filme de tiro e porrada e bomba, o meu cérebro ele entra num estado de alerta e de estresse. E aí ele não relaxa como deveria e eu vou dormir assim, Qualquer barulhinho que acontecer no meu quarteirão, o meu cérebro vai ficar atento, igual uma anteninha assim, captando o sinal porque ele sabe que está ocorrendo alguma coisa perigosa. Aonde que estava acontecendo o perigo? No filme, na série, mas o cérebro acha que é real. E aí você não dorme porque ele fica no estado de atenção, tá bom? Jorginho, Kennedy, tudo bem? Sejam bem-vindos, César, todo mundo, sejam bem-vindos. Então, gente, a gente precisa entender que na hora de dormir, em chegar em casa, em vez de reclamar da vida, brigar com a mulher ou achar que tá tudo ruim, vai fazer um banho de alto amor.
vai tomar um banhozinho, vai passar muito sabonete no corpo, vai agradecer pelas coisas que aconteceram durante o dia, agradece por ter voltado para casa, por ter água para tomar banho, por ter um alimento à mesa, tá bom? Use esse momento do descanso ou esse momento do retorno da sua casa não para reclamar, mas para agradecer e resolver problemas, não para criar outros problemas, tá bom? A vida é muito corrida, a gente tem muita coisa para resolver. E a gente não precisa deixar as situações mais complicadas do que elas já são, tá bom? Brigar com o parceiro, com a parceira, descontar no filho não vai fazer os nossos problemas se resolverem, a gente só vai criar outros problemas. Então a gente precisa sim, nesse momento que chega em casa, é o momento da gente ter paz, é o momento da gente tomar um banho de alto amor, é o momento da gente comer uma comida, um alimento e a gente dizer, nossa, eu sou um abençoado porque eu tô comendo um alimento. Tanta gente por aí com necessidade. Eu chego na minha casa, eu tenho uma casa, eu tenho um teto, eu tenho um alimento, eu tenho um chuveiro para tomar banho, eu tenho uma roupa para vestir, eu tenho uma cama para dormir. Tem muita coisa que tá acontecendo que eu não tô gostando, mas, cara, eu sou um abençoado. Eu tenho que agradecer a Deus por essas coisas, ou seja lá o que for que você vai agradecer, tá? Cada um tem um nome a dizer, Jeová, Buda, Krishna. Não sei qual é o nome que você chama, não sei no que você acredita, mas não importa, agradeça, tá bom? Então, gente, olha, é muito, muito importante. Eu vou trazer aqui para vocês agora rapidinho alguns alimentos que ajudam a gente a dormir melhor. Existem alimentos que atrapalham o sono. Esses a gente já sabe, esses alimentos são aqueles básicos e que atrapalham tudo. Que atrapalham a nossa digestão, que atrapalham que deixam a gente mais ansioso, que levam a gente a ter distúrbios hormonais. Esses alimentos são aquela lista que a gente já sabe. Farinha branca, tudo que leva farinha branca, macarrão, as massas, biscoito, bolos industrializados, toda essa balela aí de farinha branca. Farinha branca vicia tanto quanto cocaína, tá? A gente fica viciado nesse carboidrato que não tem nutriente quase nenhum pra gente e traz muitos danos à nossa saúde quando consumidos aí numa quantidade exagerada, tá bom? Então, de preferência, a gente evita. Tem outros carboidratos saudáveis pra gente, tá bom? Então, ó, alimentos que prejudicam o nosso sono. Farinha branca, açúcar, os alimentos que contêm cafeína à noite, chocolate, mate, café, amendoim, tá? São alguns deles que a gente consome assim e não sabe. Às vezes vai ver a televisãozinha, aí vê, olha só. A pessoa vai ver televisão à noite, vai comer um amendoinzinho, pronto. Ou vai tomar um matezinho gelado à noite. Mate tem mais cafeína que café, tá bom? Então, ó, não é recomendado à noite antes de dormir, tá bom? Então, vamos lá, vou voltar à lista. Alimentos que prejudicam o sono. Farinha branca, açúcar, fritura também, tá? E alimentos muito pesados, muito gordurosos, porque a gente precisa ter uma alimentação leve antes de dormir, tá? Então, qualquer coisa que você coma, que te dê aquela sensação de peso, que seja difícil para a sua digestão, evita comer à noite. E aí, de pessoa para pessoa, varia. Tem gente que consegue comer uma carne vermelha otimamente bem à noite, tudo bem. O sistema digestivo dela consegue digerir aquilo de uma forma boa. Para outras pessoas, a carne vermelha já é mais pesada. De repente, ela vai preferir um frango, um peixe, uma omelete, tá bom? Então, você vai respeitar o seu corpo. Cada corpo é um corpo. Você precisa se reconhecer para saber qual é a melhor escolha para você, tá bom? Alimentos que fazem bem agora. Tá? O que a gente pode comer que faz bem pra gente, que ajuda a gente a dormir melhor? O mel, ele é carboidrato, ele é uma açuquinha, mas ele é natural. Então, enquanto o açúcar branco ele é zero de nutrientes, o mel ele tem assim de nutriente, muito nutriente, tá? E aquela dose bem pequenininha de glicose, que é uma glicose que é digerida de uma forma diferente no nosso corpo, tá bom? Ela vai aumentar o nível de um neurotransmissor que vai diminuir o nível de um neurotransmissor que é o neurotransmissor do sistema de alerta. Lembra que eu falei pra gente que o nosso cérebro, a gente dorme, mas o cérebro tá ali, ó. Que se tiver algum barulho de perigo, ele vai identificar o perigo e você vai acordar.
né? Senão a gente já teria sido massacrado aí na nossa época aí que a gente dormia em grutas, a gente já teria virado comida de bicho há muito tempo. Então, quando a gente está dormindo, mas o cérebro não desliga, ele continua assim e a gente não fica surdo, a gente continua ouvindo. Então, ouviu um barulho de alerta, o cérebro faz você acordar, tá bom? Então, o mel à noite, ele ajuda a diminuir a quantidade de produção desse neurotransmissor que é o que te deixa ligadão, te deixa em alerta de noite. Então, você começa a entrar com mais facilidade no nível mais profundo de sono, tá? Mas tem um porém, gente. O mel, ele é glicose, então não adianta a gente comer aquele melzinho na quantidade certa, mas se encher de carboidrato à noite, não! O problema do carboidrato à noite, gente, eu vejo muita gente falar isso. Ai, carboidrato à noite, porque o carboidrato engorda, porque... Gente, carboidrato à noite, de dia, de manhã, se for farinha branca, ele faz mal qualquer hora do dia. Ele não é recomendado para consumo em nenhuma hora do dia. Acordou de manhã cedo, comeu um pãozinho de farinha branca, não é a melhor maneira de começar o dia. E é o nosso hábito brasileiro. É café com manteiga e pãozinho branco, pãozinho francês ou pãozinho, qualquer pão, né? É pão e café. E o pão é com o quê? Com margarina ou com manteiga, né? Esse que é o hábito do brasileiro. Eu fui criada assim, comendo pão com café de manhã antes de ir para a escola, né? Mas não é o ideal, tá bom? Então a farinha branca, ela é ruim em qualquer hora. Ela engorda à noite? Ela engorda em qualquer momento. Todo o alimento que você consome em quantidade, ele te faz mal, até água. Se você consumir água em quantidade, ela vai te fazer mal, tá? Em quantidade exagerada, você vai fazer mal pro seu corpo. Bebe 2 litros de água sem parar para ver se você não vai dar uma pane no seu corpo. Claro que sim. Come 2 quilos de alface para ver se você não vai dar uma pane no seu corpo. Claro que tá, né? Então, nada em excesso é bom. Só que a gente come uma quantidade muito grande de carboidrato porque a gente tem muita variedade de carboidrato ao longo do dia. Então, a gente comeu o pão, a gente come o biscoito, a gente come o arroz branco, a gente come o macarrão, come a farofa. E aí, o volume de carboidrato ao longo do dia é muito grande comparado ao volume de outros alimentos. Então, se você puder balancear, quando é balanceado, aí é balanceado, entendeu? O problema é que a gente come muita quantidade, né? E muita quantidade de coisas muito da mesma coisa que a farinha branca. Então, varia. É carboidrato, banana é carboidrato. Banana é um alimento super bom, cheio de potássio, cheio de magnésio, triptofanos, ó, cheio, que são substâncias muito benéficas à nossa saúde. Ela dá sensação de alegria, ela estimula a produção dos hormônios da alegria, do quarteto da alegria, né? Ela te dá energia de imediato, tem fibras, então ela é um sedativo natural. Então a banana antes de dormir, ela é benéfica, entende? E ela é carboidrato, por exemplo. Mas eu vou comer a banana na hora de deitar? Não, eu vou comer a banana que horas? Umas 2 horas antes de deitar. Qualquer alimento que a gente vai comer antes de dormir, o ideal é que a gente, da hora que comeu até a hora que foi dormir, tem um intervalo aí de 2 horas pelo menos. Quem puder mais, um pouquinho mais, melhor. Mas 2 horas é razoável para a gente não dormir enquanto está fazendo uma digestão, naquele primeiro momento da digestão, tá bom? Aveia também é muito importante. Então, olha que legal, uma banana com aveia e mel. É interessante à noite antes de dormir, entende? E a gente está falando de carboidrato, mas é um carboidrato que não é farinha branca, não é um pão com manteiga e um mate, um refrigerante. Deus me livre, gente, refrigerante à noite, não, porque atrapalha o sono, tá? Folhas verdes. Então, outra opção muito interessante é a gente usar e abusar das folhas verdes, principalmente daquelas folhas de verde bem escuro, o espinafre, o brócolis, o almeirão, o agrião, são folhas de aquele verde mais escuro, verde assim mais... Esses alimentos, eles também têm substâncias muito benéficas que vão ajudar a gente na hora do sono. Elas são ricas em cálcio, tá? E outras substâncias que ajudam aí a produção de hormônios e neurotransmissores importantes na hora do sono, tá bom? E o ovo também é um alimento interessante, que a gente faça consumo dele
à noite. Então, olha que legal. A gente pode consumir. Olha que bacana isso, ó. Uma banana com aveia e mel é interessante, né? Precisa comer 10 bananas? Não. Uma banana com um pouquinho de aveia e mel é interessante. Outra coisa que é interessante, uma salada de folhas variadas com uma proteína que caia bem para você durante a noite. Pode ser um frango, pode ser um peixe, pode ser uma carne vermelha, se para você cai bem. Se para você é pesado, evita. Uma boa omelete, um ovo mexido é uma boa opção de refeição à noite de dormir. Aí você come, dá um intervalo de 2 horas. Nesse intervalo de 2 horas, você vai tomar o seu banho de alto amor. Você vai tomar aquele banho, fazer espuma, fazer um cafunézinho na sua cabeça, conversar com a sua companheira, com o seu companheiro, conversar com seus filhos. Já diminui as lâmpadas da sua casa, começa a diminuir a claridade, fazer mais silêncio, né? Se você tem uma parceira ou um parceiro, é uma hora gostosa para dar um abraço, para fazer um carinho e deitar e dormir. Se você tem filhos, senta no sofá, senta na cadeira, abraça muito, beija muito, vai jogar um jogo. Em vez de ver televisão, chama seus filhos para jogar um jogo, vai ler um livro com eles, conta uma história para eles, conversa, gente, vamos aproveitar esse tempo para conversar. A gente chega em casa e fica assim, ó, no sofá aí o outro tá do lado no sofá também no celular, o outro tá assim, ó, pra televisão, de olho arregalado, o outro tá no videogame. Como pode? Que interação é essa de família? Vamos conversar, como é que foi seu dia, você tá feliz, né? O que você tá sentindo, como eu posso te ajudar? Poxa, eu também tô assim, eu tô pensando em fazer isso, qual é a sua opinião? É uma hora de trocar ideia, né? Sai da tela à noite, procura, evita ficar preso às telas à noite, tá bom? À noite é hora pra gente descansar, ó, o cérebro e o corpo, tá? Outra coisa muito importante, já falei aqui da gratidão, falei do banho de amor, falei de baixar a luz, falei de você comer 2 horas antes de dormir, no intervalo de 2 horas, beber água. Já ia esquecer de falar. Evitar beber muita água logo na hora de dormir, né? Porque se a gente bebe muita água na hora de dormir, à noite, provavelmente você vai ser despertado para ir ao banheiro, tá bom? Então, despertar no meio da noite não é interessante. Então, se você tem isso com frequência, de acordar à noite, então começa a diminuir a quantidade de água naquela 1 hora antes de dormir, 2 horas antes de dormir, tá bom? Mas ao longo do dia tem que beber bastante água, água adequada para o seu corpo, tá bom? Então, gente, eu queria que eu falar hoje era isso, sobre o protocolo do sono, né? Que vocês tenham uma ótima noite de sono e que vocês também possam recuperar a saúde de vocês, toda a energia, porque o sono é sagrado. O sono é algo que a gente precisa cuidar. E cuidar com muito carinho, porque é nesse momento que o nosso corpo se regenera, é nesse momento que o nosso corpo aproveita para arrumar a máquina, fazer a manutenção dessa máquina corpo, que é único e intransferível, e se der defeito, a gente não liga para assistência técnica para trocar, tá bom? Beijo, boa noite, gratidão pela presença, muita gratidão, fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã não, eu volto sexta-feira, tá? Eu volto sexta-feira. Sexta-feira eu volto e faço outra live com vocês. Beijo, gratidão.